nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens da Igreja Terapêutica. E essa é a penúltima mensagem. Bem, então, se você perdeu alguma das mensagens anteriores, procura lá no Facebook da igreja ou no YouTube, e aí você vai poder relembrar ou assistir pela primeira vez esta série de mensagens. Meus irmãos, eu quero, com a ajuda de Deus, hoje falar sobre um assunto bem importante, que é: qual é a razão da nossa existência? Filosoficamente falando, essa é a grande pergunta. Quem sou? Para onde vou? Da onde vim? O que estou fazendo nesse mundo? Praticamente todas as pessoas, religiosas ou não, que creem em Deus ou que são ateus, elas muitas vezes perguntam, ou se perguntam: qual é a razão da minha existência? Qual é o propósito da minha vida? Por que tem coisas que me estressam? Por que eu não tenho paz? Por que eu não tenho calma? E a resposta, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Nós não estamos neste mundo, grave bem o que eu vou falar. Nós não estamos neste mundo para satisfazer. Desculpa se eu vou te decepcionar, tá bom? Desculpa se hoje à noite você vai me ouvir dizer essa frase e você vai falar assim: fui enganado. Mas eu preciso te dizer, nós não estamos neste mundo para satisfazer as nossas vontades. Calma, não precisa ir embora que a mensagem ainda tem a parte boa. Meus irmãos, mesmo você ficando decepcionado com isso, pois é assim que durante anos e anos da nossa vida, nós encontramos em todas as áreas: televisão, cinema, escola, família, amigos, todo mundo colocando na nossa cabeça: você tem que ser feliz, você tem que buscar todo tipo de satisfação, você tem que se sentir, você tem que ser realizado, você tem que ser uma pessoa de sucesso. Só que será que é isso mesmo? Será que a calma, a paz que nós buscamos, ela está ligada a satisfazer os nossos desejos egoístas? Essa calma que nós buscamos, esse equilíbrio, essa paz tão necessária para nos mostrar qual é o significado da vida, o propósito da vida, será que está ligado a realizar desejos? Para ter paz não é simplesmente cortar ou adicionar coisas ao nosso dia a dia, reformular a nossa agenda diária. Ter calma é criar tempo para aquilo que realmente importa, criar tempo para aquilo que é realmente importante. Meus irmãos, eu e você, nós não estamos no mundo por acaso. Nós não éramos simplesmente um amontoado de células que cresceu, se alimentou, reproduziu, vai morrer um dia. É muito mais do que biologia. Nós estamos neste mundo por um motivo. Um que nós já descartamos é que nós não estamos nesse planeta para trabalhar feito máquinas. Nós já vimos isso. Trabalhar feito louco. E nem tampouco para viver de férias permanentes, como parasitas, né? Em um hospedeiro. Nós estamos aqui, meus irmãos, preste atenção, nós estamos neste mundo para cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém. Nós estamos neste mundo para cumprir o plano do nosso Criador em nossas vidas. Amém. Alguém estava conversando comigo mas você vai na igreja todo domingo? Sim. Essa pessoa, ela ia na igreja, parou de ir à igreja e hoje tornou-se uma inimiga da igreja. Aquele grupo que é denominado de desigrejados.
E eles atacam tudo que é igreja, tudo que está na igreja, tudo que é falado na igreja. Pessoas que tiveram decepções com pessoas e começam a atacar igrejas, a atacar o que Deus criou. E Deus colocou na minha mente naquela hora para responder o seguinte. Eu disse: eu quero que quando o meu Senhor voltar, Ele me encontre servindo a Ele. Por isso que eu vou à igreja. Meus irmãos, nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Por isso é tão importante nós descobrirmos qual é o nosso papel nesse mundo. E eu repito, para ter paz, para ter tempo para aquilo que é mais importante. E a minha oração, de todo o coração, é que da mesma forma que eu fui abençoado enquanto estudava essa mensagem, que você também possa sair daqui também abençoado hoje, nestas duas últimas que fecham o nosso conceito, o nosso princípio. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, verso 18: peço a Deus que abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Efésios capítulo 1, verso 18. Deus, ele deseja que você enxergue isso que nós estamos falando, que você tenha os seus olhos abertos e possa entender qual é o objetivo, o motivo, o caminho que Deus tem para cada um de nós trilhar nessa vida. E para isso você precisa de foco, propósito. Você precisa ter uma motivação na tua vida. Por isso, o apóstolo Paulo ainda nos dá outro conselho em Efésios, capítulo 5, verso 17. Não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Deus tem um plano para cada um de nós, amém? Amém. Eu sei que você já sabia disso, mas de uma forma melhor, uma forma que nós pudéssemos melhorar essa pergunta, né? Sabemos que Deus tem um plano. Agora a pergunta de $1 milhão é: você conhece esse plano? Você conhece esse plano? Você sabe o que Deus quer de você? O que você quer de Deus está na ponta da sua língua, não é verdade? Se eu perguntar para você, o que você quer de Deus? Se você tiver 8, 9, 10 anos, você vai dizer: eu quero ser dona de uma sorveteria. Esse era o desejo da Vanessa quando tinha 7, 8 anos, não é verdade? Até hoje, olha só. Que sonho, né? Poder ficar trancada numa sorveteria, né? Sozinha por várias semanas. 2 dias depois enjoou. Você percebe que às vezes os nossos desejos, as nossas vontades, né, nem sempre vão te satisfazer. Ou, independente de você ter certeza daquilo que você mais quer na vida, a pergunta não é essa. A pergunta é: você sabe o que Deus quer de você? Infelizmente hoje muitas pessoas desperdiçam a sua vida, gastam suas vidas, o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro naquilo que não é importante. Então o que fazer para a gente evitar andar por este mesmo caminho que a Bíblia diz que são caminhos que levam à morte, são caminhos que não levam na direção que Deus quer? Como nós podemos aprender a ter uma mente sábia? Como nós podemos aprender a andar nos caminhos que Deus criou para nós e que são caminhos, tenha certeza, que vão te dar paz, alegria e total realização? Você sabe qual é qual é a razão da sua existência? Por que você está nesse mundo? Tem até uma vez alguém disse: quando a gente é salvo, a gente podia já estar aí morto, né? Seria tão bom, porque aí a gente já
morreu imediatamente, não precisava ficar sofrendo nesse mundo. É um pensamento um pouco estranho, talvez até certo ponto egoísta, porque temos outras pessoas que nós amamos, que gostaríamos de apresentar o Evangelho. Mas você já imaginou? Porque Deus, Ele te salvou e te mantém vivo até hoje. Essa semana nós vimos na TV que mais uma famosa morreu. O avião dessa artista, desta cantora, Marília Mendonça, não é isso? Caiu, junto com ela mais 4 tripulantes da aeronave, caiu e ela morreu. Aí as pessoas no jornal falavam, ela tinha só 26 anos, isso nos choca. Mas pessoas de 26 anos não morrem? Morrem, mas é claro, nos deixa chocados, né? Uma pessoa muito jovem, na nossa imaginação a gente pensa que teria muitos anos de vida, com sucesso. Aí eu fiquei pensando, se fosse um pé rapado que não tinha nada na vida, podia morrer? Tem sucesso, então é mais valorizado. Deixou um filhinho de 2 anos, isso corta o nosso coração. Mas você percebe que as pessoas que não conhecem a Deus, nenhuma delas disse, a pessoa quando morre, ela vai se encontrar com Deus. Você se preparou? Você está preparado? Isso sim deveria deixar as pessoas assustadas, olhando para a sua vida e dizendo, o que foi que eu fiz durante toda a minha vida, sendo que, de repente, num abrir e fechar de olhos o arrebatamento, num acidente, numa doença, num AVC, você vai se encontrar com o seu Deus. Sabe, meus irmãos, para responder esta pergunta, para nos dar a resposta que nós precisamos hoje, para descobrir em que direção você está indo, porque as respostas para essas perguntas, que eu vou deixar aqui para você agora, vai te mostrar, vai te indicar o caminho que você está andando. Qual é a razão da minha existência? Primeira pergunta: qual ou quem? Melhor dizendo, quem? Quem é o centro da sua vida? Ou qual é o centro da sua vida? Em outras palavras, você vive para quê? Ou você vive para quem? Tudo começa aqui. Tudo. Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens nos finalmente, naquilo que deve colocar a sua mente nos eixos. E é importante você saber a resposta para essa pergunta, e existem também muitas opções de resposta. Você, por exemplo, pode centralizar a sua vida em muitas coisas. Carreira profissional. Marília Mendonça parece que ela focou na carreira dela 100%. Foi pelo menos o que eu vi nas reportagens. Desculpa, irmãos, mas sinceramente eu nem sabia quem era essa moça. Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha escutado uma música dela. Mas parece que ela era muito conhecida por aqueles que gostam. Pessoas que têm a sua vida centrada num hobby. Por exemplo, ouvir música, ganhar dinheiro. Pessoas que estão centralizadas a sua vida numa próxima namorada, um entretenimento. Qual filme ou qual série eu vou assistir depois que eu terminar de maratonar essa ou aquela? Qual pizza eu vou pedir daqui 42 minutos quando acabar o culto? Amém? Amém. Amém. Eu já ouvi um amém, não sei quem disse amém, mas eu acho que eu vou encostar nessa pessoa aí. Na realidade, não há nada de errado nessas coisas que eu acabei de mencionar. O problema é quando você coloca qualquer uma delas no centro da sua vida. Por quê? Porque nenhuma delas é forte o suficiente para ser base da sua vida. Nenhuma delas é forte o suficiente para ser fundamento, a fundação da sua vida, o motivo pelo qual você vive. Cada
é de alguma forma passageira, nenhuma delas é permanente. Então, eu pergunto, aonde está o seu coração? Aonde você coloca a sua vida? Onde é o centro da sua vida? Deixa eu te dar um exemplo, talvez o mais forte de todos. A sua vida está centrada ou focada em dinheiro? Acho que a grande maioria, não sei se é correto falar no português, né? A maioria das pessoas, elas focam nisso. Um jeito de ganhar mais e mais e mais dinheiro. E nunca estão satisfeitas. Porque você percebe que quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais ela quer dinheiro. E aí nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21, ele dizendo assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por que nós não podemos fazer com que os nossos bens, os nossos imóveis, carro, conta bancária, investimentos, sejam o centro da nossa vida? Por quê? Porque você pode perder tudo da noite para o dia. Você tem dúvidas que isso pode acontecer? Acabei de citar uma moça chamada Marília Mendonça, que eu ouvi até eles dizerem que ela era a maior cantora do Brasil hoje. Hoje não, né? Anteontem, porque hoje ela já não é mais. Perdeu tudo. Mas eu tinha. Você sabe quem é esse homem? O nome dele é Eike Batista. Mas é Batista no nome só, tá bom? Não tem nada a ver com Eike Batista. Ele foi considerado, ou ele foi, a revista Forbes e outras publicações, o homem mais rico do Brasil. Estava lá, o primeirão do Brasil, né? Porque de outros países tinham outros, o dono do Facebook, da Microsoft, e outros eram mais ricos que ele. Mas o brasileiro, esse homem era o mais rico do Brasil. Se nós perguntássemos para ele, né? Como que está a sua vida? Tranquila, sou o cara mais rico do mundo. Talvez alguns aqui até dizem: pastor, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, se eu tivesse pelo menos mais, assim, sei lá, uns 2,5 milhões de reais na minha conta, reais não, dólares, na minha conta, eu acho que eu ficaria um pouquinho mais tranquilinho. Esse homem, ele era bilionário. E aí, o que aconteceu? Perdeu tudo da noite para o dia. Na época, a revista Época, em uma matéria de capa, disse como o homem mais rico do Brasil perdeu 75 bilhões de dólares da noite para o dia. Ele perdeu 98% do seu patrimônio. Sabe, às vezes você fala, ele pode até recuperar tudo isso, mas a verdade é que riquezas, dinheiro, é passageiro. Ah, pastor, se riqueza é passageiro, dá seu dinheiro para mim e seja feliz, né? Algumas pessoas, elas, né? Se você quiser, eu devo ter aí uns 300 e poucos reais. Te dou tudo que eu tenho. Meus irmãos, isso passa. Mas há um segundo motivo para que você não coloque seus bens como centro da sua vida. Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai deixar tudo aqui nesse mundo. Em Mateus 16, versículo 26, diz: pois que adiantará o homem ganhar
o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? A Bíblia é muito clara em dizer que a vida é muito mais do que acumular coisas, aquisição de bens materiais. A vida humana, ela é breve, ela é temporária. Alguém aqui já viu um carro funerário indo para o cemitério? Uma Fernanda estava até comentando hoje de manhã que ela foi a um sepultamento de uma amiga que faleceu. Depois você pergunte para ela se quando o caminhão de mudança, quando o carro fúnebre estava indo para o cemitério, se atrás tinha um caminhão de mudança. Alguém já viu? Alguém? Ninguém. Sabe, a pessoa está de mudança, do céu ou do inferno, não sei. Está indo com o carro funerário? Não tem caminhão de mudança. Apesar de que no Egito, os faraós, eles eram assim. Eles enterravam todas as suas riquezas, enterravam tudo que eles possuíam, inclusive as suas esposas vivas. Ele morria, botava todas as suas esposas ali vivas e fechava o túmulo ali. Por quê? Porque eles acreditavam que todas as riquezas, todos os seus bens, as suas esposas, que eram consideradas um patrimônio do marido, ele iria usufruir deles e delas na vida seguinte. Sabe o que aconteceu? Isso só acabou tornando-se a alegria dos ladrões e caçadores de tesouros, tipo Indiana Jones. Já assistiu? Assiste lá. Quando abriram esses túmulos, estava tudo lá dentro. Os faraós não levaram nada dessa vida. E esse é o mesmo princípio falado por Jesus em Lucas capítulo 12, no versículo 19. Vocês têm grandes quantidades de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se. Insensato, essa mesma noite sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com tudo o que você preparou? Você já reparou em velórios de pessoas que tinham bastante dinheiro, empresas, carros? Às vezes eu passou o dia inteiro, né? Ontem, se não me engano, o velório dessa artista. Como foi dos artistas anteriores a ela, que também morreram prematuramente. E aí dá vontade da gente perguntar, né? Quanto será que ele deixou para a viúva? Quanto será que os filhos, os parentes, os credores, quanto será que ele deixou de herança, né? Quanto será que ele deixou de herança? Eu vou te dizer, sei de todos eles. Sabe quanto? Tudo. Eles não levaram absolutamente nada. Nós sempre deixamos tudo. Ninguém leva coisa alguma desse mundo. Por isso que é tão importante descobrir de maneira bem clara qual é o centro da sua vida. Meus irmãos, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de uma base, de um fundamento sólido, que seja imutável, seguro. E aqui, sem dúvida, não é alguma coisa, mas alguém. Amém? Somente alguém pode tomar este lugar na sua vida. E sabe quem é? Jesus Cristo. Amém? Amém. Como que eu posso saber disso? Como que eu posso ter certeza disso que eu estou falando? Pelo fato de saber que o Senhor, Deus, Ele é consistente em todas as suas qualidades. E isso se torna ainda mais maravilhoso quando nós levamos em conta o caráter de Deus. Quando falamos dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, como onipotência, onipresença, sabedoria,
da felicidade, da graça, da misericórdia, da generosidade de Deus, tudo fica muito claro que qualquer possibilidade de mudança em Deus seria impossível, porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele não muda. Amém? Amém. Quase tudo no universo muda. Quase tudo nesse mundo pode ser melhorado. Desde o sabão em pó. Vocês já viram o sabão em pó? Como evolui? Tem sabão, antigamente era sabão em pó. Hoje é o sabão em pó. Poder, power, as manchas saem todas e vai melhorar. Até o smartphone, antigamente era aquele Nokia inquebrável. Hoje é um computador que tem mais tecnologia do que a primeira espaçonave foi a Lua. Mas Deus não é assim. Deus, Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é consistente, Ele é imutável. A palavra de Deus, ela diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai do céu, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meus irmãos, Deus não muda pela simples razão de que Ele é perfeito. Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz: de fato, eu é Deus que está falando, o Senhor, não mudo. Vamos ler todos juntos? De fato, o Senhor, não mudo. Essa é uma promessa de Deus. Deus sempre foi e sempre será o mesmo. Amém. Constante. E é por isso que nós podemos ter Deus como centro da nossa vida. Amém. Qual é o resultado? Nós podemos ter paz. Amém. Nós podemos ter calma. Por quê? Porque Deus é seguro. Amém. Porque Deus é o nosso porto seguro. Amém. Nele eu posso confiar. Ele não está aqui de um jeito e amanhã fala: Deus pisou na bola, Deus mudou, Deus me abandonou. Não! A gente pode vencer o estresse do dia a dia quando nós tivermos essa noção. Nós superamos os nossos problemas com mais vigor, nós passamos pelas dificuldades da vida com maior determinação. Mas como eu sei se Deus é ou não o centro da minha vida? É simples saber. No que você mais pensa. No que você mais pensa. O centro da sua vida é o que mais atrai os seus pensamentos. Viagens, netos, filhos, trabalho, lugar das próximas férias, passa pela nossa cabeça. Mas aquilo em que seus pensamentos estão mais focados, torna-se o seu Deus. Se você quer vencer o seu estresse, coloque Deus no lugar que pertence a Ele, o centro da sua vida. Então eu pergunto de novo, quem é o centro da sua vida? Após responder essa pergunta, você então estará pronto para responder a próxima pergunta: qual é a razão da minha existência? Que tipo de pessoa sou eu? Qual é a razão da sua existência? Pergunte para si mesmo: que tipo de pessoa eu sou? Quem ouviu a mensagem da semana passada, entendeu que eu perguntei que não é o que você faz que te define. E aí eu perguntei:
quem é você? E é muito fácil confundir, mas quando nós tentamos descobrir a razão da nossa existência, o que fazemos não importa. Por mais que você se esforce em ser o melhor em qualquer coisa, o que importa é saber quem é você. Mas antes de responder essa pergunta, me deixe falar com toda a certeza do mundo. Deus, Ele está muito interessado em você. Sabia disso? Deus, Ele está muito interessado em você. E eu quero te dizer que você não vai levar a sua profissão para a eternidade. No céu, desculpa te decepcionar de novo, essa mensagem está sendo decepcionante, mas no céu não teremos enfermeiros, não teremos professores. Imagine no céu alguém falando assim: essa rua aqui, esse setor é destinado para os mestres de obra, engenheiros. Você sabia que advogado não vai para o céu? Não é porque eles fazem coisa, não estou dizendo isso, mas você não vai levar a sua profissão para o céu, você vai levar a sua alma. Essa vida é apenas um preparo para a eternidade. Deus, em sua sabedoria, Ele permite situações. Eu quero que você ouça com atenção. Estava conversando com o Léo essa semana, e essa frase é dele, viu, Léo? Então eu copiei descaradamente o que você falou. Deus permite situações em nossa vida para desenvolver o nosso caráter, para nos preparar para o futuro, para nos preparar para a eternidade. Será que existe, então, algum modelo a ser seguido? Qual é o parâmetro de caráter que nós devemos seguir? Será que nós temos um modelo que podemos seguir? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 29, desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele se tornassem semelhantes ao seu Filho. Esse é o plano de Deus para nós, desde a criação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Ele não está dizendo aqui que nós seremos como Ele, seremos como deuses. Não é isso que Ele está dizendo. Você nunca será um Deus. Você sabia que existem religiões, seitas, que dizem que a pessoa ela pode evoluir e chegar a virar um Deus, e criar planetas, e enviar seu filho, e um dia esse nosso Deus, ele era um homem. Existem seitas, existem religiões para todos os gostos, e para todas as heresias. Mas o que o nosso Deus está querendo dizer aqui, é que nós teríamos as mesmas características, ou teríamos os atributos, as qualidades do Senhor Jesus. E nós estamos falando dos atributos espirituais, dos valores morais que Ele possui. Ele quer que nós vejamos, sintamos, hajamos da mesma forma que Jesus viu, sentiu e agiu, do mesmo jeito que Ele agiria se estivesse no nosso lugar. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente até ficarmos bem parecidos com Jesus, que nós alcancemos o nosso alvo, que é alcançar maturidade espiritual. Por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 15, ao contrário, nosso propósito é falar a verdade em amor e crescer, crescer de todas as maneiras na relação com Cristo. Irmãos, crescer. Aqui está, essa noite aqui, aqueles que são pais, avós, tios, sabem como é fofo um bebê. É a coisa mais gostosa
você ter um bebê no nosso meio, né? Patrick, Jéssica, o bebê chega, aí todo mundo, o bebê chegou, oh, vamos fazer todos juntos? Oh, não é uma reação natural? Eles são fofos, queridos, vocês querem, posso pegar um pouquinho? Mas a gente segura aquela coisinha fofa nos braços, é a coisinha mais linda, mas a gente como pai, se perceber que o filho não está crescendo, a gente começa a ficar meio preocupado. A gente leva no pediatra. A gente diz, doutor, tem alguma coisa errada, alguma coisa está acontecendo. Nós queremos que o bebê cresça, saudável. Por exemplo, algum tempo atrás, essa coisinha fofa, coisinha mais fofa que eu já vi na minha vida. Quem não sabe, essa aqui é a Dani. E vocês vão fazer o desenho da Dani bebezinha, né? Ela era pequenininha, depois ela cresceu mais um pouquinho. Continuou sendo meu bebê. Depois ela cresceu mais um pouquinho. E nós fomos adubando, nós fomos regando, né? No vaso, entendeu a piada? Nós fomos cuidando, nós fomos, né? Para que ela crescesse. E ela foi crescendo feliz, saudável cada dia mais. E cada dia mais a gente percebe que ela está se tornando uma moça, está se tornando uma moça linda. O que me preocupa um pouco, né? Mas graças a Deus por isso. Sabe, é viver o plano de Deus para as nossas vidas, é crescer espiritualmente. Infelizmente, mas muitos mesmo, daqueles que aceitam Jesus, dizem que seguem a Deus, continuam usando fraldas e mamando mamadeira por anos e anos. É a vontade de Deus que você cresça e que você tenha maturidade espiritual. Em outras palavras, nós devemos ser como Jesus, ter a mente de Cristo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Você consegue já olhar no seu trabalho, na sua família, você dizendo, eu já consigo, ou eu estou em curso, de quando acontecem as coisas, eu agir como Jesus agiu. Nós devemos em todas as situações, como diz esse texto, de todas as maneiras, exemplificar a pessoa de Jesus Cristo, mostrar Jesus Cristo por meio de nós, representá-lo bem nesse mundo, através de nossos pensamentos, através das nossas atitudes práticas. Só que isso não acontece da noite para o dia. Há momentos na nossa vida espiritual que nós percebemos que nós estamos crescendo. Tem situações que a gente sente que nós estamos próximos de Deus. Temos histórias de pessoas que estão aqui entre nós, que estão trabalhando para o Senhor, que já têm demonstrado muita coisa na sua vida, transformada a cada dia, a cada ano. Só que em outras situações nós não nos sentimos assim. Sabe por quê? Porque tudo faz parte de um processo. É um processo que dura a vida inteira. E Deus quer que a gente aproveite cada minuto da nossa vida, cada oportunidade de culto, cada momento de estudo bíblico. Quer que a gente aproveite a nossa vida para desenvolver um caráter como o caráter de Jesus Cristo. Eu não quero aqui te assustar e nem te desanimar com o que eu vou dizer agora, de novo. Mas cada situação, cada circunstância, cada dificuldade que surge na nossa vida, boa ou má, Deus tem na sua mente usar essa circunstância para desenvolver o seu caráter. Um tipo de caráter, como diz 2 Pedro capítulo 1, verso 5. Portanto,
Não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com um bom caráter e entendimento espiritual. Disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Meus irmãos, Deus está trabalhando em nós. Amém. Amém. Para que nós tenhamos as atitudes de Jesus na nossa vida. Mas é claro, se você permitir, tudo depende da sua escolha. E como é o caráter de Jesus? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: o Espírito, contudo, produz frutos, como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma destas coisas. Aqui, meus irmãos, aqui está o poder de Deus. Está o verdadeiro louvor ao Senhor. Deus, ele vai colocando pouco a pouco dentro de nós. E quando nós crescemos segundo o caráter de Cristo, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Deus. Eu quero que você entenda, a maneira que Deus faz isso acontecer em nossas vidas é diferente da maneira que nós esperamos e até da maneira que nós gostaríamos. Porque Deus, ele permite certas coisas na nossa vida para nós adquirirmos, por exemplo, compaixão. Como Deus vai colocar compaixão no seu coração? Às vezes ele coloca um cachorrinho jogado em um terreno baldio. Queria tirar uma foto da cara da Vanessa quando eu usei esse exemplo. Não vou mais falar nada sobre isso, ela começa a chorar. Você entende como Deus vai forçar o seu coração a aprender a ser generoso? Paciência. Ele permite que venham mais problemas. Como Deus vai fazer o seu coração ser mais generoso? Ele manda pessoas ingratas perto de você. Deus permite muitas vezes situações exatamente ao contrário, para colocar no seu coração aquilo que Ele quer. Provavelmente você em breve, se você estiver procurando felicidade, paz, Deus muitas vezes vai colocar você no meio de gente estressada e mal-humorada. É assim que nós desenvolvemos o nosso caráter. Nós estamos há um bom tempo ouvindo essas mensagens: diminua a velocidade, separe mais tempo para Deus. E eu fico pensando, realmente eu fico pensando em casa. O que será que está acontecendo na vida de cada um de vocês? O que será que está acontecendo durante a semana? Eu termino de pregar, vou embora e no carro eu já vou pensando: o que será que está acontecendo? Fica aquela expectativa de saber como Deus transformou o caráter de cada um. Se você que está ouvindo essas mensagens, você deixou essas coisas acontecerem. Na minha vida, eu me lembro que eu preparando essas mensagens, teve uma semana que eu estava preparando uma delas, e eu nunca corri, eu acho que foi aquela diminua a velocidade, eu nunca corri tanto igual aquela semana. Viagem, material para ler, cobrança de todos os lados, busca no hospital, leva no médico, prepara o casamento do Marcelo e da Jéssica, construção, vai na construtora, ar-condicionado quebrou, volta no mercado, porque alguém esqueceu o que a gente tinha ido buscar, reunião, telefone, gravar vídeo para as igrejas mantenedoras, levar a Fiona no veterinário, a igreja está com vazamento, preparar a aula para o seminário,
e preparar a mensagem da série que ensina a como ter paz e calma. Eu nunca recebi tantos telefonemas quanto eu recebi enquanto preparava essa série. E é impressionante, parecia que tudo o que tinha que acontecer, aconteceu. Em tudo isso você precisa de mais controle, mais energia, mais de Deus. E essa é a melhor maneira de crescer. A melhor maneira de encontrar maturidade espiritual é passar por situações contrárias às que a gente busca. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4 diz: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Nós queremos viver, irmãos, eu sei, na verdade nós queremos viver no sossego, nós queremos viver de boa. Quem não quer viver assim? Mas Deus permite que nós passemos por situações exatamente ao contrário. Ele quer que nós desenvolvamos novos hábitos na nossa vida. E caráter nada mais é do que o acúmulo de hábitos. São as vitórias sobre os nossos problemas que desenvolvem esse caráter que nós precisamos. Então, que tipo de pessoa você é? Em quem ou no que você está se transformando? Quem é você? Ao responder essa pergunta, você estará pronto para a última, para nós encerrarmos. Quem é o centro da sua vida? Qual é a razão da minha existência? Pergunte: qual será o meu legado? O que você vai deixar? Em outras palavras, como é que você está usando aquilo que Deus está pondo em suas mãos? Seus talentos, suas habilidades, o seu tempo. Você usa tudo o que tem para o seu próprio benefício? Ou você também se preocupa com as outras pessoas? Como você lida com o que você tem em suas mãos? Escute com atenção. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 4, verso 10: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de a estarem utilizando para se ajudarem mutuamente. Isso aqui se chama igreja, viu? Transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. E ainda em Efésios 2:10, foi o próprio Deus quem fez a nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Pessoas, eu te pergunto, estão sendo abençoadas pelo impacto da sua vida? Quando você terminar a sua vida e olhar para trás, lá no céu, o que você vai ver? O que você deixou? Qual é o legado da sua vida? O impacto da sua existência? Quais são as marcas que você vai deixar na sua família? Ou será que serão cicatrizes? Quais serão a influência que você vai deixar com seus amigos ou nos seus amigos? As pessoas vão se lembrar de você por quê? Por quais razões? Qual impacto você vai deixar nas pessoas que viveram ao seu redor? Deus, Ele te criou aqui para que pela sua vida, você contribuísse na vida de alguém, para que você deixasse algo positivo nesse mundo. Você não está nesse planeta só para ocupar espaço, para gastar oxigênio, aquele restinho que sobrou lá na Amazônia que o Bolsonaro está queimando. Tem ironia, contém ironia essa frase. Comer, beber, dormir, envelhecer e morrer. Não. Nós fomos criados por Deus para contribuir, para influenciar a vida de alguém, fazer a diferença na vida das pessoas. Você se lembra daquele filme, O Quarto de Guerra? Quem aqui não assistiu, é um filme obrigatório você assistir. Sabe
meus irmãos, o que uma pessoa pode influenciar na vida de outra, de uma forma simples, simplesmente porque ela se importou. Por isso, o importante não é o quanto vivemos, mas como vivemos. Mas você se pergunta, que tipo de contribuição eu posso deixar nesse mundo, pastor? Talvez você não ache que sua vida pode ser um impacto na vida de alguém, mas a história nos conta de muitas coisas grandiosas que foram possíveis a partir de eventos insignificantes. No dia 31 de outubro, nós ouvimos que estava sendo comemorado o... Oi? Não, o dia da Reforma Protestante. Não, irmãos, vamos lembrar que nós somos crentes. Aqui, ó. Esse monge católico, ele pregou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele pregou aqui na véspera do dia de Todos os Santos, onde viria multidões, e ele colocou 95 perguntas contra a Igreja Católica. Ele não sabia, mas ele mudou a raça humana. Foi a partir daqui que começaram as igrejas protestantes. As igrejas batistas já existiam, mas começaram então a surgir as igrejas. Foi onde nasceu as igrejas evangélicas. Tudo porque alguém foi até lá. Eu tenho certeza que ele não tinha noção do que aquela atitude que ele estava tomando aonde iria chegar. Assista, pegue no YouTube Lutero, digita lá, tem de graça para assistir. Pastor, será que um dia eu vou causar impacto na vida de alguém? Essa minha vidinha tão simplória, simplesinha. Você nunca sabe qual vai ser o efeito das suas ações sobre a vida de uma pessoa. Os pais de Lutero, os pais de John Wesley. Você não pode imaginar o que uma pequena ação da sua vida, ou uma palavra, ou um gesto, ou simplesmente eu me importo, pode mudar a vida de alguém. Por isso, para Deus, é tão importante quanto mudar a vida de milhões. E eu termino essa mensagem lembrando de um texto de Lucas, capítulo 10. Em casa você vai poder ler, nós ganhamos tempo. Um homem, ele viajava de Jerusalém a Jericó e ele foi atacado por bandidos que levaram tudo, deixando ele quase morto na beira da estrada. Dali a pouco passa um líder religioso, um pastor, vamos dizer assim. Só que ele era alguém sem nenhuma preocupação com as pessoas. Ele vê o homem ali caído e ele pensa: eu estou atrasado para o culto, não tenho tempo de ajudar ninguém, e vai embora. Outro em seguida, podemos dizer que era um cantor gospel, alguém do grupo de louvor, atrasado, ele com o microfoninho, o foninho, né, ouvindo o louvor, e ele nem dá bola. Por sua vez ele passa e também não ajuda. E aí então passa um samaritano, alguém que não seguia as leis, alguém que não guardava os mandamentos, e ele vê aquele judeu. Para você entender o relacionamento entre judeus e samaritanos, é a mesma coisa que você tentar misturar as torcidas do Corinthians e do Palmeiras em final da Copa do Brasileirão. Se odeiam frente a frente na final do campeonato. Os samaritanos odiavam os judeus e os judeus odiavam os samaritanos. E esse samaritano tinha tudo para passar direto. Era o que se esperava. E ainda ele ia aproveitar ainda para dar uma cusparada ainda na cara daquele homem, dado um chute nele, dizendo: judeu bom é judeu morto, e iria embora. Era isso que todos estavam esperando, mas não foi isso que aconteceu. O samaritano, ele ajuda aquele homem, dá algo para beber, faz curativo nas feridas, coloca aquele homem que era um completo estranho
coloca ele no seu jumentinho, leva ele para o hospital, coloca ele lá no hotel Ibis, dá o número do seu Mastercard, deixa aquele homem dizendo para a recepcionista: cuida dele, e se houver outro gasto, eu pago quando eu voltar. Agora eu pergunto aqui: quem é daqui que faria tal coisa? Por que ele ajudou aquele desconhecido? Porque ele não ouvia as mensagens a cada domingo, ele não tinha tempo sobrando, ele tinha uma viagem, compromissos, ele não tinha por que perder tempo ali, ele não tinha dinheiro sobrando, mas ele foi capaz de salvar a vida de alguém, simplesmente porque ele se importou. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse: esse homem fez a obra de Deus. Quantas oportunidades você tem para fazer diferença na vida de alguém? E eu te pergunto: qual é o legado que você tem deixado das pessoas que te cercam?